And my personal question to you is, why not you? Como você explica quando as coisas não saem como nós estávamos esperando? Ou melhor, como você explica quando os outros conseguem realizar coisas que parecem desafiar a lógica, coisas que até então eram impossíveis? Por exemplo, por que a Apple é tão inovadora, ano após ano? Eles são mais inovadores do que toda a concorrência, e ainda assim eles são apenas uma empresa de tecnologia, como qualquer outra. Eles têm o mesmo acesso ao mesmo talento, às mesmas agências, aos mesmos consultores, à mesma mídia. Então, por que parece que eles têm algo diferente? Por que o Nubank conseguiu reinventar o mercado financeiro quando bancos muito maiores, com mais dinheiro e estrutura, nunca tinham conseguido criar uma relação tão próxima com o cliente? Por que eles têm algo diferente? E por que foi Santos Dumont quem conseguiu fazer o primeiro voo reconhecido oficialmente, enquanto havia outros inventores com mais recursos, mais apoio, mais engenheiros? E mesmo assim não conseguiram, e Santos Dumont chegou lá primeiro. Há algo mais em jogo aqui. Cerca de alguns anos atrás, Simon Sinek fez uma descoberta. E essa descoberta mudou profundamente a forma como vemos o funcionamento do mundo. E mudou profundamente também a maneira como eu atuo dentro dele. Acontece que existe um padrão. Acontece que todos os grandes inspiradores, líderes e organizações do mundo, seja Apple, Nubank e Santos Dumont, pensam, agem e se comunicam exatamente da mesma maneira. E é o completo oposto de todos os outros. Tudo que Simon fez foi codificar isso, e provavelmente é a ideia mais simples do mundo. Ele a chama de o Círculo Dourado. Por quê? Como? O quê? Tudo começa pelo porquê, o centro do seu círculo. O porquê vai definir o como, e o como vai definir o quê. Essa pequena ideia explica por que algumas organizações e líderes são capazes de inspirar enquanto outros não. Deixe-me definir rapidamente os termos. Toda e qualquer pessoa, toda e qualquer organização no planeta sabe o que faz 100%. Alguns sabem como fazem, mas muito poucas pessoas ou organizações sabem por que fazem o que fazem. E por que eu não quero dizer para obter lucro. Lucro é um resultado, sempre será um resultado. Por que eu quero dizer qual é o propósito, qual é sua causa, qual é sua crença. Por que sua organização existe, por que você sai da cama de manhã e por que alguém deveria se importar. Como resultado, a maneira como pensamos, agimos e nos comunicamos é de fora para dentro. É óbvio, começamos do mais claro para o mais nebuloso, mas os líderes inspiradores e as organizações inspiradas, independentemente do tamanho ou do setor, pensam, agem e se comunicam de dentro para fora. Deixe-me dar um exemplo. Eu uso a Apple porque é fácil de entender e todo mundo conhece. Se a Apple fosse como todas as outras, uma mensagem de marketing deles poderia soar assim: nós fizemos ótimos computadores, eles são lindamente desenhados, simples de usar e amigáveis ao usuário. Quero comprar um? É assim que a maioria de nós comunica, é assim que a maior parte do marketing é feita. Dizemos o que fazemos, dizemos como somos diferentes ou melhores e esperamos algum tipo de comportamento, uma compra, um voto ou algo assim. Aqui está nosso novo escritório de advocacia, temos os melhores advogados com os maiores clientes, sempre entregamos resultados, faça negócio conosco. Aqui está meu novo carro e minha camiseta da Lacoste, por isso acho que você deveria me dar um beijo. Mas isso é sem inspiração, veja como a Apple realmente se comunica. Tudo o que fazemos, acreditamos em desafiar o status quo, acreditamos em pensar diferente. A forma como desafiamos o status quo é criando produtos lindamente desenhados, simples de usar e amigáveis ao usuário. Apenas acontece de fazer ótimos computadores. Quero comprar um? Totalmente diferente, certo? Agora você já estaria pronto para comprar um computador de mim. Tudo o que fiz foi inverter a ordem das informações. O que isso prova é que as pessoas não compram o que você faz, compram o porquê você faz. Isso explica porque cada pessoa se sente perfeitamente confortável em comprar um computador da Apple, mas também se sente confortável em comprar um celular ou um iPad, ou até um telefone tijolão decorado com uma maçã, caso fosse vendido. Mas, como eu disse antes, a Apple é apenas uma empresa de tecnologia. Não há nada que diferencie estruturalmente de seus concorrentes. Os concorrentes são igualmente qualificados para fazer todos esses produtos. Na verdade, eles tentaram. Há alguns anos, a Positivo lançou sua própria linha de smartphones e tablets perfeitamente qualificados, já que fazem computadores há décadas, mas ninguém comprou um com o mesmo entusiasmo. E a Multilaser também lançou celulares, fones de ouvidos, notebooks, produtos bem feitos com tecnologia acessível, mas ninguém acampa na frente da loja para comprar um lançamento da Multilaser. Na verdade, falando sobre isso agora, mal conseguimos imaginar comprar um celular ou um fone de ouvido da Multilaser. Por que você compraria um smartphone de uma empresa que faz cabos e periféricos?
Mas nós fazemos isso todos os dias com a Apple. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. O objetivo não é fazer negócio com todo mundo que precisa do que você oferece. O objetivo é fazer negócio com pessoas que acreditam no que você acredita. Isso serve para tudo que você fizer: vida pessoal, amizade, criação de conteúdo, tudo. Vou te mostrar o porquê. Você deve conhecer a lei da difusão da inovação. Se você não entende essa lei, você definitivamente não consegue sucesso em longo prazo. A lei se parece com isto. Os números variam um pouco dependendo da fonte. Os primeiros 2,5% da nossa população são os inovadores. Os próximos 13,5% são os adotadores iniciais. Depois vem os 34%, a maioria inicial. Os 34% seguintes, a maioria tardia. E finalmente, os 16% finais, os retardatários. Os retardatários são aqueles que só compram telefone porque o modelo antigo deles quebrou. Nós todos conhecemos alguém assim. Se você quer sucesso no mercado e na vida, você precisa atingir a massa crítica entre os 15% e 18% do início da curva. Depois disso, a ideia decola. Mas aqui está o problema: aqueles primeiros 15%, os inovadores e adotadores iniciais, são movidos por crença. Eles compram porque acreditam no mesmo que você acredita. O resto das pessoas só compra quando vê o que os outros já compraram. Eles não gostam de ser os primeiros. Se você falar o que você faz, você atrai aqueles que precisam do que você tem. Mas se você fala por que você faz, você atrai aqueles que acreditam no que você acredita. E isso muda tudo. Vou te dar um exemplo famoso. Em 9 de dezembro de 1903, os irmãos Wright conseguiram o primeiro voo motorizado controlado, e ninguém estava lá para ver. Ao mesmo tempo, havia outro homem, Samuel Pierpont Langley. Não faço ideia como é que fala esse nome. Ele tinha tudo: trabalhava em Harvard, tinha conexões com o governo, recebia financiamento de $50 mil, o que era muito dinheiro na época, tinha a equipe mais qualificada e os melhores materiais. E o que o motivava? Ser rico e famoso. Os irmãos Wright, por outro lado, não tinham dinheiro. Pagavam as peças com o que ganhavam consertando bicicletas. Nenhum deles tinha educação formal superior, mas eles eram movidos por uma causa, por um propósito. Queriam mudar o mundo e permitir que o homem voasse. E é isso que faz a diferença. Quando os irmãos Wright finalmente voaram, ninguém estava lá, porque ninguém seguia o projeto deles. Mas todos seguiam Langley. E quando ele soube que os Wright conseguiram, ele simplesmente desistiu. Ele não disse: "Uau, eles conseguiram, agora vamos aprimorar isso juntos." Ele parou, porque não era o porquê que o movia, era o resultado. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E o que você faz prova o que você acredita. Agora pense em algo mais. O porquê, o como e o que não são apenas conceitos, eles correspondem à biologia humana. O cérebro humano é dividido em 3 camadas principais. O neocórtex, a parte mais nova, corresponde ao que, responsável por pensamento racional, linguagem e lógica. Os dos níveis intermediários do cérebro, o sistema límbico, são responsáveis por sentimentos como confiança e lealdade, e por todo o comportamento humano e tomada de decisão, mas não tem a capacidade de linguagem. Isso significa que quando você fala o que, temos ótimos computadores rápidos e baratos, você está falando com o neocórtex das pessoas, mas quando você fala o porquê, acreditamos em desafiar o status quo, você está falando diretamente com o sistema límbico, a parte do cérebro que controla comportamentos e decisões. E é por isso que às vezes você pode dar as informações racionais do mundo, e ainda assim alguém diz: "Eu não sei, é só uma sensação." É o sistema límbico falando. É por isso que é tão importante começar pelo porquê, porque quando você comunica de dentro para fora, você fala direto com o centro das decisões das pessoas e dá ao cérebro racional os argumentos para justificar aquilo depois. Esse é o motivo pelo qual todos dizemos: "Eu tenho uma sensação boa com essa pessoa", ou "Não sei porquê, mas confio nela." É biológico. Agora pense nas pessoas que você considera líderes. Não aquelas com cargo de liderança, mas aquelas que realmente te inspiram. Seja Elon Musk, Steve Jobs, Jesus ou qualquer outro movimento, eles todos dizem a mesma coisa: "Eu acredito." As pessoas que o seguiram não o fizeram por eles, mas porque acreditavam no mesmo que eles acreditavam. Elas seguiam pelas próprias causas. Martin Luther King deu o discurso chamado "Eu tenho um sonho" e não "Eu tenho um plano." Ele contou sua visão, não um passo a passo, e as pessoas que acreditavam no que ele acreditava pegaram seus amigos, viajaram horas e foram até Washington para ouvi-lo em um dia específico, não porque fossem convocadas, mas porque acreditavam na mesma coisa. Foram lá por si mesmas, e foi isso que criou um movimento. Agora deixe-me te contar sobre ativo. Aqui está um ótimo exemplo.
Ativo, quando surgiu, era uma tecnologia brilhante, ela podia pausar a TV ao vivo, voltar, pular comerciais e gravar automaticamente seus programas favoritos. Mas a empresa nunca teve sucesso comercial, e isso não foi por causa da tecnologia. Eles tinham um produto excelente, tinham financiamento, tinham vontade competitiva, mas eles se comunicavam do jeito errado. Veja só o que eles diziam: temos um novo produto que pausa a TV ao vivo, pula anúncios, retrocede e grava automaticamente o que você gosta de assistir. E o resultado, vendas baixas, investidores inseguros, ações despencando. Agora imagine se a Ativo tivesse comunicado assim. Nós acreditamos em dar às pessoas total controle sobre o que assistem e quando assistem. A maneira como fazemos isso é criando tecnologia que permite que você pause a TV ao vivo, pule anúncios e grave automaticamente seus programas favoritos. Acontece que isso se chama Ativo. Totalmente diferente, certo? Quando você fala a partir do porquê, você fala com as pessoas que compartilham da sua visão, e elas te seguem, não porque precisam, mas porque querem. E é assim que você forma lealdade. As pessoas não compram o que você faz, elas compram porque você faz. E o que você faz serve apenas para provar o que você acredita. Pense na Apple mais uma vez, apenas o que eles fazem, computadores, celulares, relógios, é a prova física de quem eles são. É por isso que todos os produtos deles parecem coerentes, porque cada um expressa a mesma causa. E é isso que torna grandes líderes e grandes organizações diferentes. Eles começam pelo porquê, eles inspiram pessoas ao seu redor, ou encontram pessoas que já acreditam na mesma coisa. Não é sobre liderar para vender a pessoas que precisam do que você tem, é sobre liderar para inspirar pessoas que acreditam no que você acredita. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E o que você faz simplesmente prova o que você acredita. Se você vive se cobrando por procrastinar achando que o problema é falta de disciplina, você está olhando para o lugar errado. Ninguém procrastina porque quer, a gente procrastina porque falta um motivo real para agir. E esse motivo vem quando você descobre o seu propósito de vida. Por isso eu preparei uma aula gratuita onde eu te mostro passo a passo como encontrar o seu propósito de verdade e parar de se sabotar de uma vez por todas. Clique no link aqui embaixo e assiste agora. Se você entender isso, você nunca mais vai acordar sem saber o que precisa fazer.